que é o tal do arcabouço fiscal que a gente vem repercutindo tanto aqui nas nossas conversas. A regra que vem para substituir o teto de gastos. O teto de gastos era uma regra mais simples, né? Basicamente, ele congelava os gastos da União, ele pegava, ó, quanto que a gente gastou nesse ano? Vamos corrigir pela inflação, e é isso que o governo pode gastar no ano seguinte. Aí, no ano seguinte, é o que ele gastou corrigido pela inflação, ou seja, ele congelava aqueles gastos ali de 2016 por 20 anos, tinha um período ali no meio desse prazo, 10 anos depois, que a regra poderia ser revista, mas claro que ela não chegou lá porque ela foi abatida em pleno voo com sucessivas modificações justas, não justas, esse não é o debate aqui. A regra que o governo do presidente Lula apresentou agora é uma regra que, sim, limita o crescimento dos gastos, mas também estabelece um piso para o crescimento dos gastos. Os gastos vão sempre crescer. Como que vai funcionar isso? Essa regra estabelece que os gastos do governo vão subir 70% do que subir a arrecadação até o limite da expansão de 2,5% ao ano em termos reais, ou seja, já corrigindo pela inflação, e com uma expansão real de, no mínimo, 0,6% ao ano. Isso dentro de um regime de metas para superávit primário, que é previsto para o ano que vem 0,0, tá? Então, sem superávit, sem déficit, 0,0. Em 2025, um superávit, que seria o quanto que o governo arrecada, menos o que o governo gasta, um superávit só do positivo de 0,5% do PIB em 2025 e seria de 1% do PIB em 2026, último ano do governo Lula, isso dentro de uma banda de variação de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Então, se a meta é 0 no ano que vem, pode ser mais 0,25 ou menos 0,25. Se a meta é 0,5% do PIB em 2025, pode ser 0,25 ou 0,75. Se a meta em 2026 é 1%, pode ser 1,25 ou 0,75% de superávit. Entendeu? Essas são as regras em linhas gerais. Tem um senão aqui. Quando o resultado primário não for cumprido dentro dessa banda de variação aqui, o crescimento dos gastos no ano seguinte vai ser limitado a 50% do que crescer a arrecadação, e não os 70% da regra original. O mercado olhou para ali, começou a fazer cálculos e tal, e a questão que logo surgiu em investidores é: para cumprir essas metas estabelecidas pelo governo Lula, há necessidade de um aumento importante de arrecadação. Aumento de arrecadação é quase que a mesma coisa que aumento de impostos. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo tratou de dizer: não se apeguem a isso, não haverá aumento de impostos. E ele disse claramente: não haverá criação de novos impostos e não haverá aumento de alíquotas de impostos já existentes. Aí você fala, tá, mas então não vai ter criação de imposto novo, as alíquotas vão ficar congeladas e ainda assim vai precisar de mais dinheiro? O próprio Haddad falou, vai. Eles estão, inclusive, prevendo que são necessários mais 150 bilhões de reais para atender os parâmetros estabelecidos no arcabouço fiscal. De onde que vai sair disso, essa grana, então, esses 150 bilhões? É muita grana, tá? É basicamente o que ele tem definido como uma recomposição da base fiscal, o que seria cobrar impostos de quem hoje está pagando pouco ou nada. Alguns setores de atividade econômica, de serviços que não estão pagando impostos e outros setores que foram beneficiados por várias políticas de desonerações que no final das contas acabam gerando de fato distorções na base tributária. É aí que ele vai começar a atacar. Ele disse hoje, inclusive, que esse primeiro pacote de medidas para restabelecer a base fiscal do Brasil inclui alterações na contribuição social sobre o lucro líquido, combate ao contrabando no comércio eletrônico. A gente está falando, sim, desses produtos asiáticos que você compra em sites como o Shein, cada um fala um negócio, mas é Shein o certo, tá? AliExpress e por aí vai. Também tributação de apostas eletrônicas, e os números estão meio malucos, porque já foi falado que tributação de apostas eletrônicas, sabe esses sites de sporting betting, por exemplo, que estão patrocinando todos os grandes clubes do futebol brasileiro, as grandes transmissões, são essas empresas que estão agora no foco do governo. Já foi dito que a tributação dessas atividades geraria 6 bilhões, agora estão falando no dobro, 12 bilhões de reais, só cobrando aposta eletrônica que hoje não são tributadas, tá?
Bom, a gente vai continuar prestando atenção nisso. Já foi noticiado, inclusive, e você deve estar preocupado, e os meus dividendos, Grego, e os meus dividendos? Olha, até agora não tem notícia sobre isso, mas não é de se surpreender se de fato isso acabar sendo incluído nessas próximas medidas que o governo deve apresentar ao Congresso para recompor a tal da base fiscal do nosso país. O que foi já noticiado aqui e acolá é que uma das medidas seria a tributação dos fundos exclusivos, que são aqueles fundos de investimentos que tem só um cotista, é um veículo de investimento, claro, para os super ricos. Esses fundos seriam tributados, isso já foi tentado outras vezes em outros governos e não houve força política para que isso acontecesse. Será que o governo Lula, cuja base no Congresso a gente desconhece até agora, vai ter forças para fazer isso? Quanto isso foi costurado de fato com os líderes dos partidos políticos na Câmara, no Congresso, a gente ainda não sabe dizer. O que o Haddad disse hoje é que, além dessas medidas que serão enviadas ao Congresso nos próximos dias, o próprio texto do arcabouço fiscal deve chegar ao Congresso antes do dia 15 de abril. Isso porque ele está aproveitando para fazer esse jogo, esse corpo a corpo com os congressistas nesta semana, que não tem atividade de votação no Congresso Nacional por conta da semana de Páscoa. Então, a política está sendo feita agora, espera-se para que as votações aconteçam depois da volta do recesso.